Ora, sejam bem-vindos a mais esta rubrica com as enfermeiras Cesaltina Rodrigues e Catarina Marinho. Hoje vamos falar de um tema que é distúrbios alimentares. Bom dia às duas. Vai começar quem hoje? Hoje é a enfermeira Cesaltina. Bom dia aos ouvintes, bom dia Rui, como estão? Salientar que estamos também com a Rádio Cultura de Ceia em 93.6. E distúrbios alimentares, que é o mesmo que a anorexia e a bulimia, portanto. Exatamente. E existe alguma diferença entre eles, Rui? Ou não? Não sei. Deve existir, não é? Diga lá. Devem existir. Não, mas está a brincar ou está a falar a sério? Eu estou a falar a sério. Sabe sempre tudo? Depois deste tema, não sei. Eu disse à enfermeira que não sabia. Não foi estudar para casa. Não, fui estudar para casa, não. Então, há uma diferença. É uma diferença que é bastante perceptível, até porque uma é muito mais grave que a outra. E nós estamos aqui exatamente por causa disso, para chamar a atenção dos sinais e sintomas, mais para isso, porque os pais podem não se aperceber destas situações e às vezes as crianças chegam numa situação já tão extrema, as crianças, e vamos perceber que uma delas até é mais, surge mais tarde, na idade mais tarde, e que é uma situação que pode levar à morte, está bem? Então os transtornos alimentares, como muito bem disse, carregam com eles um sofrimento, não apenas das pessoas que passam pelo problema, estamos problema. bem. Problema. Isto é por ser, mas também das famílias. Isto é porque vocês começam logo a deixar-me aqui desorientada no início, pronto. Mas também das famílias, muitas vezes maltratadas, porque o que é que as pessoas culpam? Culpam a família que não soube educar esta criança e que acham que a culpa é ou porque não educaram, ou porque o pai está ausente, ou porque por várias razões. São então punidas com uma dupla penalização, porque veem o filho sofrer e não é fácil. E são também julgados às vezes pelos médicos, pelos amigos ou até mesmo pela própria família que não consegue perceber estas situações. O pensamento generalizado diz que se essa criança ou adolescente não se alimenta, a culpa é dos pais, que não são suficientemente rígidos na educação dos seus filhos. Nós sabemos sempre, quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, a culpa basicamente é sempre nossa. Exatamente. Ou então que a criança é maltratada e não come por causa disso. Já agora, a anorexia quer dizer o quê, sabe? Anorexia, está magrinho, não é? Sim, em termos médicos, anorexia é falta de apetite. Falta de apetite, não. Certo? Ou exatamente, seja, comem qualquer coisinha e já estão cheios. exatamente, é a falta de apetite. Então, a anorexia nervosa é uma desordem, que é aquela que nós vamos falar. É uma desordem caracterizada por uma imagem distorcida do próprio corpo e um medo mórbido de engordar, o que leva à recusa de manter um peso minimamente normal. E agora até me estava a lembrar que nós podemos pôr na nossa página do Facebook, que nem me lembrei de ter posto, mas há um vídeo que retrata isto muito bem, que é até uma adolescente que é vista ao espelho e que ela vê-se sempre gorda. E é um vídeo que eu tenho lá, sim. Posso dispensar e depois passarmos na nossa. Temos vários no YouTube. Exatamente, pronto. Em que a pessoa vê-se ao espelho. É o ar-condicionado, eu disse. Vê-se ao espelho. Está desligado o ar-condicionado. Vê-se ao espelho e vê-se sempre gorda, mesmo estando com uma aparência emagrecida, vê-se sempre gorda. É verdade. É mais frequente no sexo feminino, com 90% das adolescentes. Nos últimos anos, só para vos dizer que aumentou 10 vezes o número de casos nos últimos anos, 10 vezes mais. A classe social mais atingida é a média e a média alta, e há alguns desportos que levam a que as jovens, e os jovens, também há homens com anorexia nervosa, também há homens que têm este tipo de problemas. Às vezes as pessoas acham que é só as meninas por causa da televisão e por causa do parecer bem e porque o que é que nós tínhamos antigamente? Era as roupas, por exemplo, se nós fôssemos a um estabelecimento comercial, as roupas tinham tamanhos muito pequenos. E nós vestíamos essas roupas e achávamos que estávamos muito gordas para essas roupas. Também, se nós fôssemos ver as passagens de modelo, víamos que habitualmente os manequins eram manequins muito magros. Exatamente. Pronto, e houve uma lei há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, que veio refazer o peso quero eu dizer, que as manequins para desfilarem teriam que ter acima de um determinado peso, exatamente por causa disso, para não incutir nestas jovens essa problemática de quererem ser como as manequins. Também há desportos que são mais atingidos por esta problemática, nomeadamente os estéticos, como nós falámos, o balé, por exemplo. As meninas que estão no balé que têm a tendência para serem mais magras. A patinagem artística, que nós vimos aquelas meninas a patinar, são todas delineadas.
Os desportos por categorias de pesos, que às vezes convém ter um peso abaixo para poder entrar em determinada categoria. Exatamente. E muitos desportos de resistência, que também são alguns desportos que influenciam e que podem levar a que surjam este problema da anorexia nervosa. Quando é que começam a surgir os primeiros sinais? Inicialmente no início da adolescência, e dá-se assim por duas formas, entre os 13 e os 14 anos e depois numa fase posterior entre os 16 e os 17 anos, ou seja, eles começam a surgir em adolescentes de 13, 14 anos ou então em adolescentes de 16, 17 anos. O início dos caracteres sexuais, quando começam a aparecer os caracteres sexuais nas meninas e nos meninos, determina então o início desta patologia muitas das vezes. Só dizer que o índice de mortalidade é grande nos anoréticos, como nós chamamos, tratados, que já fizeram tratamento e que já estiveram internados, por aí fora, 4% deles morrem, portanto é alguma percentagem, e 30% em situações catastróficas, quando não se dá conta das situações e eles acabam por morrer quando chegam ao hospital nós já não conseguimos atuar nessas situações. Pronto, as causas nós já falámos, são muito biológicas e também psicológicas e têm mais a ver com esta imagem social que as pessoas têm da própria sociedade. Os sinais e os sintomas começam basicamente na parte alimentar, em que há a recusa em ingerir alimentos ricos em hidratos de carbono e gorduras, têm um gosto muito caprichoso, só comem alguns alimentos que tenham menos calorias, medo intenso de engordar, andam sempre a pesar-se. Perdem o senso crítico em relação ao seu esquema corporal, como eu já disse, veem-se ao espelho de outra forma. Têm dificuldade em comer em locais públicos, porque não podem comer o que os colegas estão a comer, não é? Exatamente. Portanto, reservam-se e comem à parte. Além disso, são pessoas muito organizadas, têm tudo metodicamente organizado e são muito responsáveis. Interessam-se especialmente pelo valor nutritivo dos alimentos, sabem as quantidades de calorias que tem, por exemplo, uma garrafa de água, sabem todas tudo, as calorias, exatamente. tudo. É isso mesmo. A maior parte delas são boas cozinheiras ou bons cozinheiros, passam grande parte do tempo, imagino que a Catarina é minha irmã, Deus me livre, mas imagino. Estavas tão bem. E eu estaria sempre a criticá-la daquilo que ela comia. Já assim é o quê? Imagina se Estás a comer muito, por exemplo, essa batata é demais para ti, esse bolo não devias comer porque engordas, entende? Para além de serem críticas com elas próprias, também são críticas com os familiares. Passam muitas horas a ver-se ao espelho, diminuem as horas de sono e têm um isolamento social e muitas das vezes dificuldades em arranjar namorados, em ter vida sexual, por aí fora. Tem um emagrecimento rápido, sem causa aparente, começa a emagrecer muito rapidamente, não tem nenhuma doença, mas começa doença física. Cabelos finos, os cabelos ficam finos e quebradiços, algumas delas ficam com falhas de cabelos mesmo, aquelas... as peladas, não é? Exatamente, eu ia dizer alopécia porque é o termo que nós usamos, mas sim as peladas, ficam com os pelinhos muito finos, os pelos da pele. Nas raparigas, muitas das vezes, já há interrupção do ciclo menstrual, deixam de ser menstruadas, e nos rapazes a perda de ereção, que às vezes as pessoas não têm esta noção, mas que acontece. Pronto. Depois tem várias, a nível físico, tem várias complicações, nomeadamente a desnutrição, não é? Que apresentam-se desnutridos, com perda de tecido adiposo, perda da massa muscular, ficam fracas, cansam-se muito facilmente. A nível do sistema cardiovascular, como nós sabemos, se perdem músculo, o nosso coração é o quê? É um músculo. É um músculo. Sim, exatamente. Era para o Rui. Então, se é um músculo e se elas perdem músculo e os nossos músculos perdem a capacidade, o nosso coração vai perder a capacidade de bombear. Começam a ter frequências cardíacas muito baixas, a tensão arterial a diminuir muito. Depois, a nível dos gastrointestinal, do estômago, dores abdominais, obstipações, não comem. Portanto, não há nada para sair, não é? Exatamente. Pronto. Depois, distúrbios de osteoporose também. A nível reprodutivo, infertilidade, muitas das vezes, que pode dar. A nível renal, desidratação, alterações das enzimas hepáticas. As crianças em que as mães fazem
têm anorexia, depois nascem com muito baixo peso, o que traz muitas complicações depois também para essa criança. Exatamente. Como eu já disse, queda de cabelo, anemias, depressões respiratórias muitas das vezes e depressões que vêm associadas também a esta anorexia nervosa, porque são crianças, adolescentes, adultos que não se sentem bem com o seu próprio corpo, não conseguem viver bem em sociedade e começam a deprimir. Depois, para além disso, o tratamento que nós fazemos, o tratamento tem que ser um tratamento com vários acompanhantes. Tratamento médico, tratamento médico de medicina, um tratamento psicológico, tratamento familiar também. Dizer que a anorexia é uma das doenças que tem quase sempre que ficar internado. Claro. E quando ficam internadas estas adolescentes, têm várias restrições. Uma adolescente que fica internada, e eu apelo aqui também aos pais que, se por alguma razão tiverem alguma destas crianças, creio que não, mas se acontecer, respeitar aquilo que os médicos dizem, porque há coisas que as pessoas às vezes não se apercebem. Estes adolescentes são pessoas que querem mesmo perder peso, então qualquer coisa funciona para eles perderem peso. Exatamente. O simples facto de eles estarem deitados numa cama, passam a vida a fazer abdominais, a fazer ginástica, e às vezes os pais não percebem porque é que, por exemplo, eu não sei se o público sabe, mas há blogs próprios para estas patologias na net, que é o ProMia e o ProAna, que é o ProMia de bulimia, ProAna de anorexia. Os ouvintes basta escrever no Google Exatamente. ProMia ou ProAna para terem uma ideia. E aí são sites que eu acho que até nem deviam estar a... Então é a minha opinião, não é? Não são assustadores depois com as imagens. São assustadores, sim. Porque são dados conselhos para miúdas anoréticas e bulímicas, como é que elas podem ser, ou como é que eles podem ser. E assustam um bocadinho. E o facto de não terem telemóvel, porque as crianças e os adolescentes que ficam internados ficam sem telemóvel, é exatamente por causa disto. Porque há vários sites e há várias situações na internet e nos mídias que faz com que eles pensem, eu estou a fazer isto, estou a fazer bem, porque aqui está a dizer que está bem. Pronto, e os pais têm que colaborar de alguma forma nestas situações. Porque... Estes adolescentes depois conseguem voltar a ter um peso normal? Com muita dificuldade. Muito trabalho. Eu acho, deixa-me só interromper aqui um bocadinho. Sim, eu acho que uma das coisas fundamentais neste tipo de patologias é perceber que a grande dificuldade está nos adolescentes não terem noção que estão doentes a este ponto. Exatamente. Para eles aquele peso, como a Tina disse, o facto de eles olharem para o espelho e se verem com peso a mais e não realmente com a imagem corporal que eles apresentam, é porque eles não têm consciência que realmente estão doentes. E o tratamento começa muito em fazê-los perceber que eles estão doentes, e esta fase do tratamento é a fase inicial e é a fase mais complicada. É nesta fase onde há as restrições que a enfermeira Saltina estava a dizer, e que muitas vezes, se os próprios pais não ajudam e não colaboram com a equipa de profissionais de saúde para fazer com que se consiga fazer ver àquele adolescente que ele está doente e que temos de tratar essa doença, se os pais também não ajudam porque também ou não percebem porque é que estamos a ter determinadas restrições, quer com os pais, quer com o próprio adolescente, vai ser um trabalho muito mais difícil e um caminho muito mais longo para a família e para o adolescente também. E mesmo para adquirir o peso vão demorar muito mais tempo, porque as regras não foram cumpridas e há sempre depois a recaída. Começam a perder, depois recaem, pronto. Também é feito à base de tratamento farmacológico, pronto, de alguns componentes. Mas pronto, eu acho que este é o principal, é a educação dos pais também e das próprias crianças, e elas perceberem isso, que estão ali porque estão doentes, porque quando elas vão ao serviço de urgência, elas acham que não têm nada. E por isso é que já vão muitas das vezes numa fase já mete mesmo a impressão às vezes, porque eles estão mesmo muito magros. E os pais vão passando e às vezes não se apercebem. E só quando olham assim com os olhos mesmo de ver é que veem que realmente há aqui qualquer coisa. É o adolescente que não quer comer ou porque já comi em casa, ou porque já comi na escola, ou porque já comi não sei onde, e não come em casa, e nós temos de estar atentos a esses sinais. Ou então come e a seguir, e é mais na bulimia que depois a Catarina vai falar, come e a seguir vai para a casa de banho ou vai-se embora, mas isso é mais na bulimia. Mas olhar para o prato dos nossos filhos e perceber se na realidade aquilo é mesmo a alimentação que ele deve fazer.
porque há muitos casos que até os próprios pais não conseguem entender que é mesmo uma doença e que os filhos, e custa-lhes a perceber que os filhos estão doentes. E como eu disse, esta é uma das doenças que a bulimia nem tanto, mas a anorexia pode levar à morte, porque eles deixam mesmo de comer. E se nós deixamos de comer, como eu vos disse, olha, o nosso músculo cardíaco deixa de funcionar, o nosso cérebro deixa de funcionar, todo o nosso corpo precisa de vitaminas, de ingredientes e nutrientes para poder funcionar. Exatamente. E assim é complicado. Só dizer-vos que há alguns fatores e alguns que nos apontam que pode ser um bom prognóstico e que a criança e que o adolescente pode evoluir bem, é quando há uma intervenção precoce, quando nós intervimos em alguma situação em que a criança já não está assim tão mal. A idade do jovem também é muito importante, e quando é uma situação com uma curta duração. Isto sim é um bom prognóstico e nós conseguimos de alguma forma recuperar esse peso que o Rui estava a dizer. Exatamente. Quando são situações mais complicadas e que às vezes têm um mau prognóstico, podem muitas das vezes levar à morte, em que há uma evolução prolongada, há uma disfunção familiar, aquilo que eu dizia antes, muito importante. Se os pais não colaboram, nós não conseguimos também resolver essas situações. Quando há uma situação em que há associada a alguma patologia psiquiátrica também, que às vezes pode estar associada, e quando já há alguns internamentos anteriores e que nos levam a que isso nos diga que vai haver um mau prognóstico e que vai haver então essa situação de morte na criança. Certo. Porque aí nós já não conseguimos fazer mesmo nada. Exatamente. Aquilo é apenas pele e osso. Pele e osso mesmo. Pele e osso. Literalmente. Mas mete mesmo, só mesmo quem vê é que consegue entender isso. Ainda há pouco tempo nós vimos uma notícia na televisão, que passou na maioria dos telejornais, que era a senhora, o caso não é português, uma senhora que, casada, já acho que já tinha 30 e muitos, ou 40 e poucos anos, pesava 35 quilos. A senhora já nem conseguia sair da cama, porque não tinha força sequer para se pôr de pé. Era casada, tinha uma filha, se não estou em erro, já não conseguia pegar na filha, brincar com a filha, estar com o marido. Cada vez que tinha que vir da cama para a sala, era o marido que a transportava ao colo e passava da cama para o sofá e de sofá para a cama, sempre com o marido ao colo, até que ela chega a um ponto em que só ali, quase naquele limite, é que ela conseguiu perceber que estava doente e pedir ajuda. Acho que as coisas até estão a correr bem, mas o que às vezes acontece é que é tarde demais, como se costuma dizer, e já não se consegue resolver a situação. Muito bem. Pronto, e a Catarina vai falar sobre a bulimia nervosa e espero que tenham pelo menos ela fica na parte dos nervos. Ela gosta mais. A anorexia também é anorexia nervosa. É anorexia nervosa, sim. Pronto, falando então em bulimia, a definição normal é uma espécie de toxicomania que se traduz por uma espécie de delinquência alimentar. É um distúrbio grave da alimentação, sendo também considerada uma faceta trágica de depressão psíquica. Nós estamos sempre associadas a bulimia e a anorexia também com alguma parte psicológica. Isto depois traduz-se em problemas físicos, mas começa sempre com alguma alteração psicológica, e por isso é que o psicólogo / psiquiatra, dependendo também às vezes das idades, fazem parte daquele conjunto de tratamento, como a enfermeira Cesaltina tinha falado. Okay. Eu só queria referir também que este tipo de situações são difíceis de tratar. É muito difícil só os pais conseguirem tratá-las em casa. Aquela questão de, tu não comes, eu vou-te obrigar a comer, e tu vais, se estás com uma anorexia agora vais deixar de estar porque eu vou-te obrigar a comer e então vai passar. As coisas não funcionam assim. Se desconfiam que os vossos filhos possam ter alguma situação destas, procurem ajuda, procurem um médico, porque sozinhos vai ser muito complicado resolver esta situação. Essa situação. Sim. Pronto, a prevalência da bulimia, mais uma vez, o sexo feminino está numa margem muito elevada. A idade mais atingida neste caso é entre os 18 e os 40 anos. A bulimia acontece muito também já numa fase adulta. Mais uma vez também há modalidades que podem estar associadas aqui, a moda, a dança, o atletismo, tudo aquilo que nós olhamos e vemos pessoas magras e achamos que esse é a beleza e é o necessário para praticar determinado desporto. E isso vai fazer com que nós queiramos atingir esse peso para podermos fazer o mesmo.
As causas são várias, os fatores psicológicos, físicos, sociais, genéticos. Há muitas crises de desenvolvimento e angústias, a parte emocional tem muito a ver com isto. As pressões sociais, mais uma vez, que desvalorizam muito a magreza, e o uso de comida e o controle de peso. Nós cada vez mais ouvimos fazer dieta, estes produtos para a dieta, aquele produto da dieta, a dieta dos X dias, a dieta mediterrânica, a dieta de não sei das quantas. Isto para os adolescentes que estão naquela fase muitas vezes complicada, introduz-se naquelas cabeças e eles só veem isto e só querem isto. Características da bulimia. Em contrapartida com a anorexia, que muitas vezes a maior parte das vezes eles recusam-se a comer e não querem comer, não é? A bulimia aparece momentos de voracidade alimentar, com frequência de mais ou menos 2 ou 3 vezes por semana, em que eles naquela altura comem, e então depois, porque sentiram que comeram demais, que depois vão e que provocam o vómito. Mas há alturas em que eles comem e os pais dizem, ele até come tão bem, ainda ontem comeu ao jantar, comeu 2 pratos de sopa, ainda repetiu não sei o quê. Pronto. Mas isto pode ser uma situação também de desconfiar, acender aquela luzinha, alguma coisa não está bem. O uso de laxantes, que é um processo químico para o emagrecimento, não é? Assim como os diuréticos, muitas vezes associados. O exercício físico exagerado. Sinais de automutilação pode muitas vezes também estar associado, lá está, aquele problema da parte psicológica também. Aparecerem cortados nos braços. Exatamente. Aparecerem e cada vez há, existe cada mais vez isso. há mais, sim, Exatamente. sim, temos muitos. Existe também às vezes o medo, as crianças estão mais ansiosas, muito mais nervosas, porque têm medo de não controlar então aqueles ataques de fome que eles têm onde comem este mundo e o outro, como se costuma dizer. A nível de sinais e sintomas, a nível de sinais e sintomas físicos, há uma grande oscilação de peso, não é? Eles vão aumentando de peso naquela altura em que comem muito, se não conseguem vomitar o suficiente ou se têm esta ânsia de comer mais frequentemente. Depois outras vezes deixam de comer e começam a vomitar mais, então o peso volta a baixar. Alguma perda de eletrólitos a nível orgânico, uma garganta irritada, também daquela sensação de estar constantemente a vomitar, a garganta, esófago, uma acidez gástrica, aquela sensação sempre de estar com a azia, não é que se fala. Exatamente. Uma fadiga acentuada, uma dificuldade em dormir, a irregularidade do ciclo menstrual, que também já foi falada na anorexia, fraqueza muscular, alguns problemas dentários, por falta de nutrientes e a falta de cálcio, essas questões todas. E mesmo o suco gástrico, cada vez que vomitam, corrói o esmalte dos dentes. A nível psicológico temos a depressão, as alterações do humor, lá está, a obsessão por dietas, a ansiedade de não se conseguirem controlar, a autoestima determinada pelo peso, ou seja, eu só sou bonita se for magra, porque se tiver já mais 1 quilo ou menos 1 quilo já deixei de ser bonita. Sim, esta oscilação do humor também tem um bocadinho a ver com isto, por causa da oscilação de peso. Quando eu estou mais magra, sou feliz. Quando eu estou mais gorda, fico deprimida. Esta oscilação do humor acontece muitas vezes também por causa disto. E há também uma necessidade da aprovação dos outros. E nós às vezes vemos os próprios pais a incentivarem... Não é? É claro que quando digo os pais a incentivarem, não quer dizer que os pais queiram que os filhos cheguem a este ponto. Mas às vezes há aquela situação de tu comes demais e tu podias ser mais magra, olha a tua amiga que é assim, olha não sei o quê. E quem diz pais, diz familiares, diz amigos, não tem necessariamente de ser os pais. E esta sensação de não é bem de recriminação, mas essa necessidade de ser aprovada pelos outros e dos outros também gostarem da nossa aparência, pode fazer muitas vezes com que se comece a tomar estas atitudes. Pode haver ainda alguns sinais comportamentais, como a obsessão pela comida, ter sempre aquela indisposição depois das refeições, que vem associada ao vómito, que a maior parte das vezes é forçado. Este vómito é forçado, não é a má disposição que faz vomitar. Muitas vezes também o comer às escondidas. Há muitas crianças ou adolescentes nesta fase que escondem comida no quarto para comer às vezes quando já ninguém está a ver, quando dá aquelas ânsias de comer para depois irem vomitar a seguir, não é? São punidos, portanto não podem comer à frente dos pais, então levam para o quarto, escondem e comem quando eles não estão presentes. Exatamente. Quando não estão a ver. Por outro lado, às vezes os jejuns prolongados, o exercício físico em excesso para combater essas situações.
Como complicações existe, esta parte é muito semelhante à anorexia, a fadiga e o cansaço, a falta de energia, a menstruação irregular, a desidratação, a obstipação, ou por vezes a diarreia mediante quando há aqueles excessos de apetite, dependendo daquilo que se come, os batimentos cardíacos irregulares, a depressão, mais uma vez as falhas de cabelo, a queda do cabelo, o enfraquecimento da estrutura óssea, a tal perda do esmalte dentário, que também já falámos, e depois problemas gerais a nível orgânico, do fígado, do rins, das tensões, tudo vem, as anemias. Muitas destas crianças, quando fazem análise, nota-se um valor da hemoglobina realmente baixo. E depois podemos tentar perceber a criança está doente, então e os familiares. Se calhar também precisam de um suporte grande, não é? Quer por eles, quer também para eles poderem conseguir depois ajudar estas crianças. E então como é que nós podemos lidar com os familiares? Primeiro de tudo, conversar com eles. Eles precisam de saber que têm ali, nos profissionais de saúde, neste caso, alguém em quem possam confiar e que possa percebê-los e confrontá-los e confortá-los, desculpem. Ou dar-lhe a ideia de que realmente as coisas podem melhorar e vão melhorar e nós estamos ali para fazer com que melhorem, estamos ao lado deles e tentamos. Costuma-se dizer que só quem passa pelas coisas é que percebe, mas nós da parte da saúde nós já vimos tanta coisa, já que mesmo muitas vezes não tendo passado pelas situações pessoalmente, nós conseguimos perceber o que é que aqueles pais sentem e o que é que aquela criança sente e tentar então transparecer esta sensação e esta ideia de que nós estamos lá para apoiar. Tentar convencer os pais a que eles não ajam pelas costas das crianças e não vão contar aos professores, não vão contar a outros amigos ou outros colegas ou familiares, que antes de falar com as crianças, antes de ter uma conversa séria com eles. Nunca chamar este tipo de pessoas ou vocês estão gordos ou vocês estão magros, quer na anorexia ou na bulimia. É sempre aquela... mesmo que nós temos uma anorexia, por exemplo, que até está em tratamento e até notamos que ela já recuperou algum peso e até já está... A questão de... Nós nem precisamos chamar gordos, mas de dizermos tu agora estás muito bem, ou já engordaste um bocadinho. Já ficam com a ideia que acabou. Já volta tudo atrás, já para eles a ideia não é eu já engordei um bocadinho, eu já engordei muito, eu já estou gorda e já estou... E descamba. Esta palavra gorda ou magro numa conversa com este tipo de adolescentes, jovens ou adultos é para riscar totalmente das conversas. Mais uma vez, arranje sempre ajuda, procure ajuda, um médico, um psicólogo, alguém que possa realmente ajudar. Não fazê-los passar grande período sozinhos, porque é nesta fase onde eles não têm o supervisionamento que eles vão, se calhar, cometer mais algum deslize, começar a pensar mais, será que estou magro, será que estou gordo, deixa-me ver ao espelho outra vez. Se eles estiverem acompanhados, estas ideias desvanecem um bocadinho. Sair com os filhos, divertir-se com eles, fazê-los esquecer destas ideias da alimentação, os próprios pais terem o cuidado de eles próprios, porque às vezes os pais também fazem dieta e também estão não é? Também se cuidam de si, mas ter muito cuidado com esta questão de o que os próprios pais comem, o que se cozinha lá em casa, porque se o pai só come ou a mãe só come alface e alface e alface e alface, é normal que a filha depois também queira, não é? Não pode a mãe continuar a comer alface e alface e alface e dizer à filha, tu vais comer feijoada todos os dias, por exemplo. Mas, e como nós temos dito sempre até aqui, por mais que nós tenhamos que apoiar e sempre e mimar e tudo que se possa fazer pelos filhos, atenção aos limites que têm que ser estabelecidos sempre. E estas adolescentes, estas crianças, por mais que nós saibamos que estão doentes e que precisam de um apoio redobrado e de uma preocupação redobrada e isso tudo, mesmo assim eles precisam de limites. Precisa de saber dizer não, precisa de se conseguir contrariar quando tem que ser contrariado. Se diz não podes ter telemóvel a partir de X horas, é porque não podes ter telemóvel a partir de X horas. Tu estás internado e não tens telemóvel ou não tens isto, é para cumprir e os limites são sempre necessários. Não têm que ser muito severos,
mas os limites têm que ser, porque nós só aprendemos também com limites e não podemos deixar que as nossas crianças e adolescentes extrapolem esses limites em qualquer que seja a fase ou doença que eles estejam a passar. Pronto, e acho que não vale a pena e não é necessário mais uma vez comentar sobre a sua aparência, aquela conversa que tínhamos tido. Ter muita atenção quando falamos e quando abordamos esse assunto, demonstrar ao próprio filho que os pais também estão preocupados com a sua saúde, mas que respeitam a sua privacidade, que só querem que eles melhorem, até que ponto é que eles podem ajudar, perguntar mesmo ao filho, em que é que eu te posso ajudar? E tentar perceber o que é que eles lhe dizem, o que é que eles precisam, onde é que eles acham que precisam de ajuda. E tentar estar lá para isso, não é? Não transmitir qualquer preconceito sobre gordura ou sobre o seu próprio desejo de ser magro, evitar grandes lutas na alimentação. Eles têm que comer sim, mas não vale a pena muitas vezes bater de frente, chocar de frente e tens de comer. Podemos às vezes contornar alguma coisa, não comes isto, podes comer aquilo que a nível de proteínas, nutrientes é igual e se calhar na cabeça do adolescente tolera melhor. Vamos tentar, e para isso também vem muito o apoio nutricional, que no tratamento é importantíssimo, um apoio de uma nutricionista que lhe pode dar várias opções de alimentação que sejam importantes e que sejam fundamentais neste tratamento. Os pais devem evitar colocar vergonha, a responsabilidade ou a culpa sobre alguém ou sobre o que quer seja a criança, quer seja o vizinho, quer seja o namorado. Não vai ajudar estar a pôr a culpa em alguém. E também não vai ajudar a dar soluções simples. Isto resolve se tu começares a comer, deixa de ter essas ideias na cabeça e começa a comer. As coisas não funcionam assim. Realmente os adolescentes estão doentes, estão gravemente doentes e o tratamento não é fácil. Até porque há alguns que sabem já as calorias que ingeriram e vão fazer os anoréticos sabem exatamente as calorias todas que tem cada alimento. Calorias e sabem as manhas, eles sabem como dar a volta. Por exemplo, nós sabíamos que um anorético é pesado de X em X tempo, eles sabem como dar a volta para que naquele dia, aquela hora em que eles são pesados, dê mais X gramas ou mais isto, para que depois deixem de me chatear durante um tempo e eu consiga fazer o que quero. Mais nos bulímicos, eles sabem como esconder, por exemplo, a comida, sem nós darmos conta que eles esconderam a comida. É uma coisa impressionante. Eles são super inteligentes nesse aspecto. Conseguem ultrapassar-nos assim de uma forma fantástica. Trapacear-nos. É assim. Eu hoje estou um bocadinho com um problema de... um bocado disléxica. Não sei o que é que se passa. É importante percebermos que todo o tratamento e todos os cuidados que têm que ser feitos e da maneira como se aborda, sempre sem insultos, a falar calmamente, nunca ficar com raiva ou culpá-los por aquilo que está a acontecer, nunca os deixar sozinhos e sem aquela noção de que podes contar comigo, eu estou aqui para te apoiar. A parte psicológica deste tipo de tratamento é fundamental. Claro que sim. Fundamental. E pronto, e acho que basicamente era isto que nós tínhamos era só para falar. Desmistificarmos um bocadinho, porque a anorexia e a bulimia parecem a mesma coisa, mas como nós vimos, a anorexia é muito mais grave. A bulimia, eles ainda vão tendo algumas calorias, ainda vão tendo alguma... Como é que eu hei de explicar? Como eles vão comendo alguma coisa, o organismo ainda vai trabalhando de alguma forma e os órgãos ainda se vão mantendo em funcionamento. Enquanto que na anorexia há mesmo uma paragem e acabam mesmo por morrer por paragem cardíaca. O que às vezes acontece é que muitas vezes as duas estão interligadas. Exato. E nós às vezes não existe só uma delas, ou então existe uma e facilmente passa para uma adolescente com bulimia, pode passar facilmente para ser uma doente anorética. Por isso, em qualquer uma das situações, é fundamental procurar ajuda. E quanto mais cedo, melhor. Bem, terminamos? Sim. Não tenho dúvidas? Não tenho dúvidas, não. Fica muito bem esclarecido. Desta vez fiquei caladinho a ouvir. Eu achei tão estranho, até me estava a incomodar estar aí tão calado. Realmente fiquei esclarecido e é um tema que é bem-vindo, porque agora também começa o verão e é atual. Muito obrigado às duas. Voltamos na quarta-feira com mais um tema. E um bom dia. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Cultura de Ceia. Boa semana. Obrigada igualmente.